O Damian se aproxima dessa garota e pergunta se está tudo bem. E como ela diz que está tudo bem, ele fala que pode ficar melhor e pergunta o nome dela. Ele pede o número dela e em seguida pergunta se tem algum problema com ele. Mas agora, quando ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela pergunta se é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela diz que não sabia que esse carro era dele e fala que é muito bom. Ele pergunta se ela não sabia que esse carro era dele e fala que ela deveria ter dado uma chance para ele e não ficar o ignorando. Ela pede desculpas e já ele pergunta para onde ela vai. Ela fala que estava indo para casa, mas que está começando a chover e pergunta se ele poderia dar uma carona para ela. Ele pergunta o nome dela e ela fala que o nome dela é Erika. Ele diz que o nome dele é Damian e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta onde é a casa dela e ela fala que é virando a esquina. Ele muda de assunto e fala que ela realmente é muito linda e pede para ela dar uma volta. E depois que ela dá a volta, ele fala que com certeza ela vai ganhar uma carona. E nesse momento ele pergunta se ela gostou do carro. E como ele dá a entender que tem outros carros, ela pergunta quantos carros ele tem. E depois que ele fala que tem 12 carros, dá pra ver que ela fica impressionada e não demora muito até ela pedir pra ele levá-la para fazer compras. Então ele pergunta por que ela acha que ele deveria fazer isso. Ela fala que ele tem um ótimo carro e que ela acha que isso não seria um problema pra ele. Ele pergunta se ele poderia tirar uma selfie dos dois. E ela toma o telefone dele e fala que ele não vai tirar nenhuma foto. Ele pede o telefone, mas ela fala que não vai devolver. Ele fala que precisa tirar uma foto dela para os amigos dele não serem enganados por uma interesseira como ela. Ele pede para que ela saia do carro, mas ela diz que não vai sair do carro. Ele toma o telefone de volta e pergunta se ela vai se recusar a sair do carro. E como ela diz que sim, ele fala que faz questão de abrir a porta para ela desde que ela saia do carro. Ele abre a porta do carro e fala para ela sair, e diz para ela se apressar. Ela fala que o namorado dela vai saber disso. Ele pergunta se só agora ela diz que tem namorado. E como ela fala que o namorado dela tem mais dinheiro do que ele fala pra ela também contar para o namorado dela que ela tentou tirar o dinheiro dele. Esse vídeo começa com Nair abordando essa garota e dizendo que ela é muito linda e em seguida se apresenta. Ele fala que acabou de se mudar para a cidade e que está conhecendo o bairro, e pergunta para onde ela está indo. Ela fala que está indo para a casa da irmã dela e ele fala que está muito frio. Então ela fala que veio de carro e que a casa é logo ali na frente. E como ele pergunta se ela tem namorado e ela diz que sim, ele pergunta quanto tempo ela namora. E ela diz para ele que aproximadamente há uns 2 anos. Ele fala que provavelmente deve ser um relacionamento sério e diz que ele respeita isso e se despede dela. E como ela volta, ele pergunta o que aconteceu. Ela diz que voltou para falar com ele e ele pergunta o que ela quer. Ela fala que o achou uma gracinha e ele pergunta se não é verdade que ela tem namorado. E ela diz que estava brincando. Ele pergunta se então ela não estava mentindo para ele e ela diz que não e fala que estava apenas brincando. Ele diz que ela estava mentindo e ela fala que estava brincando. E como mais uma vez ele fala que ela estava mentindo, ela muda de assunto e fala que ele tem um carro bonito. E ele agradece.
Mas ele retoma o assunto e pergunta por que ela fez isso, e ela diz pra ele porque ela estava nervosa. Ele fala que tudo bem e diz que vai sair do carro. E quando ele sai do carro, ela fala que o carro é incrível e pergunta se é dele. Ele fala que esse é um dos brinquedos dele e ela pergunta se ele tá falando sério. E ele responde dizendo que ele também tem uma Ferrari. E como ela fica surpresa, ele fala que ela pode acreditar. Ele pergunta de onde ela é e ela diz pra ele que ela é da Flórida. E respondendo uma pergunta dele, ela fala que mora ali aproximadamente há um ano. Ele fala que quem sabe ela possa mostrar os lugares pra ele. Ela fala que vai ser ótimo e que assim ela vai poder dar uma volta no carro dele. Ele fala que não vai mentir e diz que ela é muito linda e também elogia o sorriso dela e pergunta se ela realmente é solteira. E ela diz que sim. E quando ele pergunta há quanto tempo ela está solteira, ela fala que aproximadamente há uns 3 anos e que ela não namora oficialmente. Ele pergunta o que isso significa e ela diz pra ele que não é nada sério. Ele pergunta se ele não vai ter problemas e ela diz que não. Ele pergunta se o que ela está dizendo é que há 3 anos ela não tem um relacionamento íntimo com ninguém. E como ela diz que sim, ele fala que vai embora porque ela está mentindo. Ela fala que é verdade, ele fala que é mentira e que ninguém faz isso e que ela não está falando sério. Ele pergunta quanto tempo faz e pergunta se é 3 anos. Ela diz que faz 3 anos e ele fala que ela está mentindo. E nesse momento, como interesseira em inglês é gold digger, que significa garimpeira, ele pergunta se ela sabe o que significa isso. Ela fala que não está entendendo. Ele fala que é muito fácil e que significa que ela é interesseira e que ele não curte interesseiras.